Pai Santo, gratos estamos, Pai, pela noite que nos deste repouso, pelo privilégio de termos acordado pela manhã e agora juntos reunidos neste lugar bem especial, o Getsemane. Senhor, é um privilégio, é uma alegria estar aqui e saber que Jesus por aqui também esteve e que foi o último momento da sua vida em que se preparou para a morte por cada um de nós. Sabemos que não temos como agradecer, sabemos que não podemos, Senhor, fazer nada senão entregar o nosso coração a Ti, porque Tu deste o Teu Filho para morrer, para nos salvar, e foi neste lugar que esse sentimento, esse sofrimento foi atroz para Jesus, foi difícil, se transformou em sangue e o seu sofrimento foi difícil de suportar. No entanto, por amor à humanidade, por amor àqueles que confessam e deixam os seus pecados, Cristo aceitou morrer por cada um de nós. Senhor, obrigado por essa oportunidade que Tu nos dás. Se cremos em Ti, podemos um dia estar na pátria celestial. Se aceitarmos Jesus como nosso Salvador pessoal, o Teu amor e o Teu perdão irão cobrir os nossos pecados e nos darão uma oportunidade e uma certeza de vivermos com Cristo para todo o sempre. Toma-nos nas Tuas mãos, fala-nos ao coração. Eu Te quero pedir e agradecer em nome de Jesus. Amém. Bom dia mais uma vez a todos, também para aqueles que nos veem onde quer que se encontrem, e especialmente no sábado de manhã, na casa de Deus, reunidos em nome do Senhor Jesus. Claro, quero cumprimentar a Igreja de Vila Nova de Monsarros, também a Igreja de Sangalhos, também a Igreja de Aveiro e outras igrejas que irão transmitir ou que um dia poderão transmitir esta mensagem. Que Deus possa abençoar-vos também, como nós aqui em direto de Jerusalém, do Monte de Getsemane, também certamente estamos a ser abençoados, porque é um privilégio poder participar deste culto de louvor, participar desta alegria, participar deste momento espiritual que nos traz aqui a um lugar também tão espiritual e especial, que é o Jardim de Getsemane. E para isso eu gostava de abrir a Bíblia. Temos aqui um grupo de 54 irmãos que vieram para passar o sábado aqui em Jerusalém, também conhecer Israel, e estamos neste momento a começar também o nosso culto, apesar de ser 2 horas mais cedo do que em Portugal, mas estamos felizes por também poder partilhar convosco. Lucas capítulo 22, e gostaria de ler o verso 39, a partir do verso 39. Lucas capítulo 22, verso 39. E o texto bíblico nos diz assim: Lucas capítulo 22, verso 39. E saindo, foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegaram àquele lugar, disse-lhes: Orai, para que não entreis em tentação. E apertou-se deles cerca de um montírio de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava. E posto em agonia orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até ao chão. E levantando-se da oração, veio para os discípulos
e achou-os dormindo de tristeza, e disse-lhes: porque estáis dormindo, levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Prezados irmãos, este é o texto de base que nós vamos usar esta manhã. Encontramos também em Marcos capítulo 14, verso 32 a 50. Encontramos também em Mateus capítulo 26, verso 36 a 56. E em João capítulo 18, verso 1 ao verso 12. Um momento bem especial em que Jesus, após a última ceia, depois de sair de Jerusalém, da cidade, e passando as muralhas da cidade com os discípulos, desceu pelo vale de Cedron, que está aqui mesmo por detrás, e começou a subir este monte, que é chamado o Monte das Oliveiras. E precisamente parou no lugar que se chama Getsemane, a prensa de azeite. Por aqui havia algo para fazer o azeite. E foi neste momento, junto a estas oliveiras, que nós aqui encontramos, que Jesus parou com os discípulos. É interessante que Jesus vinha a conversar com os discípulos. Mas quando chegou aqui perto deste lugar, Jesus ficou muito calado. E muito seu. Não disse mais nenhuma palavra. E os discípulos acharam muito estranho. Porque Jesus era alguém que falava, alguém que ensinava. Era um rabi, era um mestre, que conhecia, que motivava, que perdoava e que as pessoas também vinham falar com ele. Mas Jesus, neste momento, deixou de falar. Não só deixou de falar, como alguma coisa se passava com Cristo. Ele não era mais o Cristo que os discípulos tinham conhecido. Era um homem transformado, mas neste caso transtornado, por alguma coisa que iria acontecer. E neste lugar, deu-se mais uma vez, ou talvez a maior batalha de sempre entre Satanás e Jesus. Porque era aqui que Satanás tinha a sua última chance de tentar destruir Jesus. Se não fosse aqui, não seria mais. Porque o que se seguiu após este momento do monte de Getsemane é que concluiu com a derrota e a destruição do reino de Satanás. É por isso que, intensamente, este lugar era já anteriormente um lugar de oração. Jesus costumava vir aqui orar com os seus discípulos. Jesus também sentiu a dor neste lugar, sentiu o sofrimento neste lugar, sentiu a angústia do pecado, não dele, mas dos nossos pecados. E como Jesus nunca tinha pecado, eu não posso imaginar, nós não podemos imaginar, porque nós já pecamos. E nós, quase que o pecado, infelizmente, faz parte da nossa vida. Mas para Jesus, que nunca pecou, que não sabe o que é o pecado, que nunca cometeu um erro contra os mandamentos da lei de Deus, ele agora tinha que suportar os pecados da humanidade. Não só daqueles que viveram no tempo de Cristo, mas também de todos aqueles que irão ainda viver e que se arrependerão a tempo de serem perdoados e alcançar a salvação. Jesus aqui também exortava os seus discípulos, animava os discípulos, porque as tentações eram imensas. As dificuldades com as autoridades religiosas traziam grandes problemas aos discípulos e a Jesus também. E foi aqui que Jesus recebeu um beijo, o beijo de Judas, aquele que iria trair. Foi aqui que Jesus também curou a orelha de Malco, de qual Pedro lhe cortou. Foi aqui que Jesus passava momentos a sós com o Pai e tinha a certeza de que Ele veio ao mundo morrer para nos salvar. E é neste ambiente,
nesta certeza, neste lugar, junto a estas oliveiras, que hoje nós nos encontramos, 2000 anos depois, a pedir o perdão de Jesus, a pedir a graça do nosso Deus e pedir a presença do Espírito Santo, para que os nossos corações sejam confortados, os nossos pecados sejam apagados e aquele que aqui sentiu a agonia também pelos meus pecados e pelos vossos pecados também. Todos os nossos pecados pesaram em Cristo, de tal maneira, a irmã White diz que Jesus, ao chegar aqui, começou a cambalear. Não estava normal. Ele não andava quase a cair. E em alguns momentos foi preciso que os discípulos o segurassem, porque parecia que ele ia cair. O sofrimento era intenso e o inimigo estava aqui a preparar a grande batalha contra Jesus. E Jesus vinha com um sentimento de luta, porque durante 3 anos e meio, apesar dos milagres, apesar de andar no lago por cima das águas, apesar de tantas coisas, Jesus teve 3 anos e meio a preparar-se para esta batalha. Ele sabia que o fim seria doloroso, seria difícil, seria amargo, seria duro, se assim posso dizer, de passar este sofrimento. Mas o inimigo não queria deixar Jesus e queria fazer todo o possível para que Jesus fosse destruído neste lugar. Porque o inimigo sabia que, se levasse Jesus a desistir, ele seria o rei. Ele dominaria o homem, a humanidade, para todo sempre. Agora Jesus entraria neste jardim, entraria nesse lugar, para ter uns minutos, umas horas de grande sofrimento. E é nesse sofrimento que Jesus pensa que como humano, não sabe se pode suportar. É aqui que Jesus vai experimentar estar separado do Pai. Porque são os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. E Jesus, ao receber os nossos pecados, ele tinha que ficar separado de Deus. Talvez para nós não seja estranho estarmos separados de Deus, porque infelizmente fazemos isso na nossa vida. Mas para Jesus, que nunca esteve separado do Pai, que não sabia o que era estar separado do Pai, e aqui está a dificuldade, aqui está o momento, aqui está o ponto de interrogação. Ele, como ser humano, iria suportar? Ele sempre esteve com o Pai, ele dizia, eu e o Pai somos um, eu faço a vontade do Pai, eu não faço nada contra o Pai. Mas agora era a altura de fazer ou de deixar que acontecesse o contrário. Os nossos pecados iriam separá-lo do Pai. Ele ia experimentar a amargura, a tristeza e a dor. Não uma dor física, não uma tristeza física, mas uma tristeza de separação. Quando nós perdemos, eu dou uma pequena comparação, mas quando nós perdemos um ente que nós amávamos imenso, como é que nós nos sentimos? Como é que nós ficamos? E se alguém vem bater no ombro, isso não é nada, passa, um dia vais entender. Essas palavras não servem. Essas palavras não são adequadas. Porquê? Porque quando sofremos não há nada que nos console. E muitas vezes, só com o tempo, é que a dor do sofrimento começa a diminuir na nossa vida. E Jesus aqui se encontrava. Agora era um Salvador que caminhava para o Getsemane. Era um Salvador que tinha intercedido e ajudado imensas pessoas. Mas agora não tinha ninguém para o ajudar. E sabem o que é que ele fez? Pediu a 3 discípulos que o pudessem ajudar. Pedro, João e Tiago. Que pudessem ajudar. Como? Orando. Através da oração. Seria a preciosa ajuda que Jesus mais precisava. Que alguém orasse por ele. Imaginem, o próprio Jesus dizer, eu preciso que orem por mim. E nem sempre nós acreditamos na oração. Nem sempre usamos a oração como um meio poderoso de contacto com Deus. Mas Jesus demonstra que é possível.
Porque Ele diz, orem, fiquem aqui à parte, orem por mim. Eu preciso das vossas orações, eu preciso de ter-vos ao meu lado, eu preciso do poder do Pai na minha vida. E nós encontramos, prezados irmãos, esse desejo de Cristo, que alguém pudesse orar por Ele. E infelizmente o que é que aconteceu? Em vez de orar, adormeceram. Quantas vezes isso acontece na nossa vida? Em vez de adormecemos. Em vez de caminhar para Cristo, paramos. Em vez de o amar a Jesus, começamos a fazer comentários, a dizer que está tudo mal, que não compreendemos as coisas. Parece que está sempre tudo ao contrário. E era tão fácil podermos orar uns pelos outros e erguermos uns aos outros, motivarmos espiritualmente uns aos outros. Mas é tão difícil, porque o inimigo consegue adormecer a nossa vida. O inimigo consegue adormecer a nossa fé. O inimigo consegue derrotar-nos mesmo sem antes de lutar. E às vezes, quando chegamos à luta, na hora da batalha, já estamos enfraquecidos. Porque, infelizmente, muitas vezes a oração não faz parte da nossa vida. E quando a oração não faz parte da nossa vida, o que é que nós temos à nossa volta para nos ajudar? O que é que acontece à nossa vida? Fraca que já é, dificultada que já é pelos desejos do mundo, pelos desejos carnais deste mundo. Sem o poder de oração, não se alcança esse perdão, não se alcança sucesso na vida espiritual. E daí nós sabemos que muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. É neste sentido que Jesus sabia. E Jesus diz que, ao ver que se encontrava sozinho, que nem sequer os discípulos oravam por ele, pelo sofrimento, pela angústia, pela dor, diz-nos a palavra de Deus que Jesus caiu por terra. O peso do pecado lançou por terra. Não tinha mais forças humanas, não tinha mais nada que pudesse suportar e ficar de pé. Ele caiu e agora estava a sentir a separação do Pai. Eu não compreendo isto. Nós não compreendemos o que é estar separado do Pai. Nós não caímos por terra. Mas isso significa derramar a nossa vida. Quanto mais por terra nos colocamos perante Deus, porque o chão é o espaço mais baixo que nós temos na vida, fisicamente falando. E quando nos colocamos por terra, estamos a dizer, Senhor, eu não sou nada sem Ti. Eu sou zero. Eu não posso me erguer sozinho. Eu não posso estar em pé perante a Tua face poderosa. Eu preciso de Ti, Senhor. E quando derramo a minha vida perante o Senhor, a única posição correta é estar completamente horizontal no chão, porque eu não sou nada perante a grandiosidade do poder de Deus. Prezados irmãos, diz que o Espírito de Jesus tremeu. Ele não tinha mais forças, ele não tinha mais capacidade. E a angústia era de tal maneira que diz o relato bíblico que começou a transpirar, a ter o suor em sangue. Tecnicamente é possível, mas quando existe um grande sofrimento, e Jesus, o sofrimento era de tal maneira que aquilo que parecia uma coisa simples se tornou atroz para Jesus. Atroz, mas com a certeza de que era possível salvar a humanidade. Entretanto, Satanás disse-lhe: por que é que sofres? Tu podes não sofrer. Por que é que tu estás angustiado? Tu podes não estar angustiado. Se tu me aceitares na tua vida, deixa de estar angustiado. Tu sofres por alguém que não te ama? Tu sofres por um povo que te virou as costas? Tu sofres por o ser humano que continua a pecar? Tu sofres pelo ser humano que te vai crucificar? É por esses que tu sofres?
eu dar-te-ei o meu reino. Tu serás o grande. Não terás mais problemas. Não precisas de sofrer mais. Se tão somente aceitares, adorares-me, e eu partilharei o meu reino contigo. Tu vais sofrer por seres humanos que te odeiam e que te crucificam. Tu vais sofrer por seres humanos que te viram as costas. Esta era a tentação de Satanás. A ver se Jesus aceitava as palavras do inimigo. Não era a primeira vez que Jesus dizia o quê? Afasta-te de mim, Satanás. E diz-nos a irmã White que o que voltou a dar ânimo a Cristo é que Cristo pensou em vocês e pensou em mim. E pensou em todos aqueles que um dia vão estar na pátria celestial. Satanás estava a falar daqueles que lhe causavam mal, porque ele próprio os instigava. Mas Satanás não falou daqueles que amavam Jesus. Satanás não falou daqueles que entregavam a sua vida a Jesus. Satanás não falou daqueles que deram tudo por amor a Jesus. Desses ele não falou. Mas é desses que Jesus pensou. Jesus pensou em mim, pensou em vós e pensou em todos aqueles que nos estão a ver esta manhã. E que todo aquele que entra e que entrega o seu coração a Jesus, é por isso que quando um pecador se arrepende, o que é há no céu? Alegria. Porque foi por esses que Jesus morreu. Foi por esses que Jesus ganhou ânimo, ganhou forças do Pai para lutar até à morte, a morte da cruz. E aqui encontramos um Salvador agora, diferente. Agora um Salvador predisposto. Um Salvador que encontra e sabe a razão da sua vinda a este mundo. Veio ao mundo morrer para nos salvar. Nós temos esse grande privilégio, irmãos. E infelizmente, que aquilo que Satanás queria destruir em Cristo, unicamente, só Cristo pode nos salvar. Se Jesus não nos tivesse salvo, nós estaríamos eternamente, o tempo que nós durássemos ao mundo, não seria destruído e o pecado continuaria neste mundo. E o mundo seria completamente um lugar escuro, um lugar de sofrimento. E quando Jesus voltou para ver os discípulos, como é que eles estavam outra vez? Durante 3 vezes, Jesus fez a oração ao Pai. 3 vezes. E por 3 vezes, ele encontrou os discípulos a dormir. Ele continuava sem ninguém para estar ao lado dele. E Jesus não deixou de continuar a lutar e a cumprir a sua missão. Talvez seja um estímulo para cada um de nós. Podemos muitas vezes frequentar a nossa igreja habitualmente, mas por vezes podemos nos sentir únicos e sozinhos. E às vezes dizemos eu estou só. E quando digo estou só, as nossas palavras têm sempre um tom de quê? De tristeza, de vitimação. Parece que o estar sozinho significa que ninguém gosta de mim. O estar sozinho parece que ninguém liga, que nem sabe que eu existo. Mas nós nunca estamos sozinhos. Podemos estar sós, longe do ser humano, mas nunca estamos longe do amor de Deus. E por isso aqui não pode haver vítimas, porque o nosso coração pertence unicamente àquele que tem o poder, àquele que ganhou, àquele que alcançou a vida eterna e que nos deu a possibilidade de alcançar pela vitória sobre o pecado. E por isso, prezados irmãos, o texto de Mateus 26:39 diz: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas, mesmo então acrescenta, todavia, não como eu quero, mas como tu queres. Pai, eu sou um ser humano. Estou limitado. A minha angústia e a minha dor não me permite. Eu não posso alcançar. Eu não posso chegar. Eu não posso vencer. Mas tu podes vencer em mim. Tu podes transformar a minha vida. Tu podes transformar o meu coração.
Tu podes me dar a vitória quando tudo parece uma derrota na nossa vida. Porque se nós confiamos em nós próprios, nunca alcançaremos a vitória em Cristo. Mas se confiarmos em Deus, alcançamos certamente a vitória. Porque só Jesus, como Ele venceu, só Ele pode vencer na nossa vida. E mesmo em Marcos 14, 27 e 29 diz: todos vós, esta noite, vos escandalizareis em mim. Haviam assegurado firmemente que o acompanhariam à prisão e à morte. E o pobre, presunçoso, Pedro acrescentara: ainda que todos se escandalizem, em ti eu nunca me escandalizarei. E no entanto, Pedro deixou Jesus. Pedro abandonou Jesus. E Jesus agora estava sozinho. Mas Jesus cumpriu a sua palavra. Porque Ele não veio ao mundo fazer a sua vontade. Ele veio ao mundo para revelar o amor e o poder do Pai. E veio fazer a vontade do Pai. De tal maneira que aquilo que Cristo fazia, ou que disse: Pai, se este cálice não pode passar sem mim, eu beberei e faça-se a tua vontade. Jesus se predispôs a fazer a vontade de Deus e não a nossa vontade. Aqui está a maior alegria que nós podemos ter. Temos um Jesus que nos ama, um Jesus que cuida, um Jesus que sabe dar-nos um momento e a oportunidade para estar com Ele na eternidade. Prezados irmãos, essa é a maior alegria que nós podemos ter, a certeza da salvação em Cristo Jesus. E Jesus acabou a oração. Jesus tinha demonstrado que queria beber o cálice, mas um cálice diferente, um cálice amargo, amargo pelos nossos pecados. Mas não se negou e foi fiel até à morte, a morte da cruz. E hoje podemos estar aqui a falar daquilo que Jesus passou, porque Ele venceu. E nós temos acesso à salvação. Não temos nem sequer a percepção do sofrimento de Jesus. Mas nós podemos um dia agradecer-lhe, abraçá-lo e dizer: Senhor, muito obrigado. Sem ti eu nada seria. Sem ti eu não teria a salvação. Sem ti, porque é que eu viria a Jerusalém? Sem ti, porque é que eu estaria aqui no Getsemane? Porquê? A nossa razão de estar aqui, irmãos, apesar de ser um aspecto físico, é principalmente um aspecto espiritual. Acreditamos que Cristo veio ao mundo morrer para nos salvar. E aqui neste lugar, Ele deu-nos e assegurou-nos o princípio da vitória, porque a confirmação dessa vitória foi na ressurreição de Jesus. E esta tarde vamos ver o lugar em que Cristo ressuscitou. E aí sim foi a confirmação da vitória. Principalmente, Jesus disse: Pai, se for possível, mas que a tua vontade seja feita na minha vida. Eu talvez esta manhã pudéssemos dizer a Jesus: Pai, que a tua vontade seja feita na minha vida. Senhor, que a tua vontade seja feita na minha vida. Às vezes sou tentado a fazer tantas coisas, penso em tantas coisas, mas talvez não aceite ou não faça a vontade de Deus na minha vida. A angústia pode ser maior, mas se dobrarmos os nossos joelhos, o Senhor tem uma solução para cada um de nós. As dificuldades podem ser enormes, os montes podem ser grandes para ultrapassar, mas que não se faça a minha vontade, que se faça a vontade de Jesus na nossa vida. Irmãos, nós encontramos a maior alegria, nós encontramos o maior interesse e irmão White diz que os mundos não caídos, todos pararam. Estava silêncio no céu, porque todos estavam a assistir ao que estava a passar nesta terra. Mais uma vez, a terra foi alvo de toda a atenção de todos os mundos criados, e não caídos, claro, e a atenção de todos os anjos do céu. Aquilo que estava a passar aqui neste jardim, todos o universo olhou e viu o que se passou aqui. Porque era algo incomum, que nunca mais se voltará a ver, nem nunca mais haverá. Porque não pode haver o pecado não se pode levantar por uma segunda vez. E, prezados irmãos, essa é a maior alegria. Agora, o que é que o Senhor Jesus nos pede? Pede-nos para não adormecer. Pede-nos para nós não ficarmos fora do jardim. Porque nós também temos que passar o quê? O Getsemane da nossa vida.
Cada um passa o seu Getsemane. Cada um tem que passar o seu sofrimento. Porquê? Porque ou somos amigos de Deus e inimigos do diabo, ou somos amigos do diabo e inimigos de Deus. Não podemos servir a dois senhores. Não podemos contentar o mau e o bom. Não podemos, Senhor, dizer, Senhor, eu que se faça a tua vontade e depois no fim eu faço a minha vontade. Não posso fazer isso. Se eu disser, Senhor, que se faça a tua vontade, a vontade do Senhor tem que ser feita na nossa vida. Onde quer que me encontre, seja qual for a dificuldade da minha vida, Jesus é a solução. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E se todos os mundos se viram a vitória de Jesus, porque é que nós temos receio? Porque é que nós duvidamos por vezes? Porque é que sentimos dificuldades em aceitar Cristo totalmente na nossa vida? Se Ele já venceu e se nos dá a oportunidade da vitória. Aqui neste lugar, houve alguém que depois beijou Jesus, mas foi um beijo hipócrita. E será que nós fazemos a mesma coisa? Será que nós beijamos Jesus hipocritamente? Será que nós beijamos Jesus para o atrair? Ou se beijamos Jesus para o de carinho, de bondade, de amor e de alegria de todo o nosso coração? Porque se o Senhor um dia virá nas nuvens do céu e nos chamará para a sua casa e habitaremos com Cristo para todo o sempre. E habitaremos com o ser que mais sofreu por mim. Não foi meu pai nem minha mãe. Não foram os meus irmãos, nem a minha igreja. Foi Jesus que mais sofreu por mim. Foi Ele que deu a vida por mim. Eu nunca tive ninguém a dar a vida por mim. Mas Jesus deu a vida por mim. Aconteça o que acontecer, Jesus é Rei. Ele é o Senhor. Ele é tudo para nós. Não deixemos Jesus para trás. Não deixemos de derramar também o nosso suor por Cristo. E quando alguém fizer troça de Jesus, oxalá que o possamos defender. Quando alguém, ou quando o inimigo nos vier tentar, nós diremos, não, amar o Senhor de todo o teu coração e só Ele amarás. Este é o princípio que todo cristão devia ter. Eu acredito que vós amais a Jesus e que todos nós amamos a Jesus. Os que estão a nos ver neste momento também amam a Jesus. E esse amor, oxalá que ele seja eterno para todo o sempre. E quando virmos Jesus, abraçá-lo-emos de todo o nosso coração. Agradecemos todas as coisas que Ele fez por cada um de nós. Esta é a alegria da salvação. Depois Jesus saiu, aliás, vieram os soldados, pegaram em Jesus, levaram-no para dentro das muralhas de Jerusalém e começou o julgamento. E rapidamente ele estava crucificado na cruz. Mas ao fim de 3 dias voltou à vida para confirmar que aquilo que passou no jardim de Getsemane não foi em vão, mas que foi a vitória absoluta sobre o pecado. E o inimigo nunca mais terá outra chance de se arrepender. É por isso que o final do tempo é o tempo mais difícil da nossa vida. E depois de 1844, o tempo do fim começou. E o inimigo anda como o quê? Como um leão. Aonde? Ao nosso redor. Porquê? Porque ele sabe que já tem pouco tempo. Amados, amemos o Senhor de todo o nosso coração. Entreguemos a nossa vida ao Senhor. Confiaremos nele. E Ele tudo fará. Transformará o nosso ser. Desejo um feliz sábado para todos. Uma bênção para aqueles que nos estão a ver em Portugal. E que o nome de Jesus seja erguido em todos os nossos corações. É o meu desejo e a minha oração. Amém.